Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Milena Grisolha, sou mentora e psicanalista. Seja muito bem-vindo por aqui. Se esse é teu primeiro vídeo, comenta aqui embaixo. Milena, esse é meu primeiro vídeo. Se você já é assíduo aqui nesse canal, comenta também. Milena, estou aqui todo vídeo novo. Eu quero te ver, quero te conhecer também. Ah, tá chegando o dia 24 é dia. Hoje é dia 20, dia 24 vai ser o dia que vai ser liberado. Vou contar quem foi que ganhou a seguidora do mês. Então vale aqui também para você que interage no YouTube. Milena, como é que faz isso para participar disso? É só você estar lá no meu grupo VIP. Entra lá no meu grupo VIP, lá no WhatsApp, vou deixar aqui na descrição. E você vai ficar por dentro de todas as novidades, tudo que tem no nosso Instagram, tudo que tem nos meus movimentos doidos aqui que eu sempre faço com vocês. E vambora. Gente, hoje eu quero conversar com vocês. Eu tô assim até meio Tô até meio doida hoje, porque tô sentindo meu coração assim, pegando fogo, sabe? Amanhã é o nosso grupo, o nosso evento online gratuito, a viagem para dentro de si mesmo. E eu sei que, tenho certeza que com esse evento vai ser um romper muito grande, tanto na minha quanto na tua vida. Esse evento, ele é mais do que um evento online gratuito. Ele é a representação de um novo tempo, tanto na minha quanto na tua vida. E amanhã vocês vão saber uma novidade muito importante, que é uma coisa que está saindo no papel, uma coisa que o Senhor já confirmou através de outras pessoas que Ele queria que eu fizesse. E aí eu tô igual uma manteiga derretida, porque eu tô tão emocionada e feliz e contente, porque há pouco tempo atrás nada disso seria possível. Eu vou chorar nesse vídeo, com toda certeza. Há pouco tempo atrás. Ai, gente, eu tô uma manteiga derretida de Jesus hoje. Há pouco tempo atrás, meus olhos já brilhando de lágrima aparecendo. Nada disso seria possível. Não seria possível você estar aqui. Não seria possível esse evento online gratuito. Nada disso seria possível se não fosse a transformação que o Senhor fez na minha vida. Ai, pra quem não sabe, eu choro rindo, tá? Quanto mais eu choro, mais eu rio. E aí, eu vou contar um pouco mais pra você sobre quem era a Milena do passado, porque você é novo por aqui, a maioria das pessoas que estão por aqui são pessoas novas, tem muita gente nova chegando aqui todos os dias, então eu vou contar pra você um pouco mais nesse vídeo sobre o que Jesus fez na minha vida, o que o Espírito Santo fez na minha vida. Só um momento. Barulho. Por que, Milena, que há pouco tempo atrás nada disso seria possível? Porque, simplesmente, eu era uma pessoa extremamente insegura. Extremamente insegura, extremamente envergonhada, extremamente travada. Tinha muito complexo de inferioridade, comparações, muita comparação. Eu me diminuía o tempo todo. Eu não acreditava no meu potencial. Eu tinha crises de ansiedade terríveis, 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 que parecia que eu ia morrer. Parecia que eu saía do meu corpo e não sei se já teve uma crise de ansiedade fortíssima, mas eu ficava, tipo. O meu cérebro parece que parava de funcionar e eu ficava meio que vegetando. Só ficava, tipo. Eram crises de ansiedade terríveis. E aí, várias vezes dentro desses momentos, eu falava pra Deus, eu falava, Deus. A gente só fala besteira, né? Falava, Deus, me leva. Me leva porque desse jeito assim não faz sentido nenhum. Eu lembro de um dia que eu lembro de um dia. Olha só como coisas tão pequenas, entre aspas, a cabeça de quem sofre não é pequeno, né? Hoje, olhando, eu falo, poxa, que coisa pequena, mas na época era muito coisa pra mim. Eu lembro que esse dia foi muito marcante. Esse dia eu tava muito mal. Eu fiquei muito mal. Eu fui na igreja da minha mãe, era aniversário da minha mãe, ela fez um culto de ação de graças. E, e aí foi minha irmã e meu cunhado também. Eu não lembro o que aconteceu, eu não lembro. A gente tava conversando depois no final do culto. E aí o meu cunhado, ele falou alguma coisa. Meu cunhado, ele não acredita muito em Deus. Não acredita, ele é
Ah, aquela pessoa que não é agnóstico, ele é agnóstico. E aí ele tava fazendo alguns questionamentos que eu não lembro o que que é, não lembro de jeito nenhum o que que é. Mas aí eu tava querendo tentar, assim, rebater ele, argumentar, só que ele argumenta muito bem, e eu não tava conseguindo argumentar ele. E aí eu senti como se eu tivesse perdido aquela conversa. Gente, eu fui embora no Uber, eu morava longe, né? E aí eu fui embora chorando no carro, chorando, 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 me sentindo a pior pessoa do mundo. Hoje eu pensei, gente, não tem nexo nenhum, não tem motivo nenhum. Mas aí eu fui chorando, 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 cheguei em casa triste, de noite tive uma crise de ansiedade terrível. O Daniel tava sem entender nada, coitado do meu esposo. Já era casada, tinha pouco tempo de casado. E isso, assim, era por vários gatilhos. Qualquer coisa era um gatilho pra me dar crise de ansiedade. Quando eu comecei a minha loja, nossa, era crise de ansiedade toda semana, porque eu tava naquela transição de adolescente para adulto, tinha 19 anos, ia fazer 20 anos, e aí eu não tinha sido efetivada na empresa, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a empreender, né? Ao mesmo tempo que tinha muita sede de transformação, tinha muita, 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 muita trava. E hoje eu entendo, porque quando a gente está lutando contra travas, contra inseguranças, contra medos, contra coisas que não rompem de jeito nenhum, não é somente contra a tua vida, das coisas na tua vida que você está lutando, é contra uma geração inteira. Olha para a tua vida, olha para as coisas que você sente, olha para os desafios que você enfrenta e olha para a tua família. Olha para as gerações na tua família. Entende por que é tão difícil? Não é só contra algo dentro da tua vida, da tua história, é uma parada geracional que tu tá lutando, que tu tá enfrentando. Então por isso que é muito complexo, é muito profundo. E a gente precisa de persistência, a gente precisa de intensidade, a gente precisa de permanecer. Porque não é uma coisa simples, não é uma coisa leve, não é uma coisa fácil. Pode ser mais leve à medida que você vai entendendo, à medida que você vai aprendendo. Mas entende, gente, por que que é tão difícil? Quanto histórico de casamento frustrado tem na tua casa, na casa, na tua quantos históricos de casamentos frustrados tem na tua família? Quantos históricos de problemas financeiros, de escassez, de miséria, de vício? Então é uma questão geracional, não é só você, não é só contra você, é uma coisa enraizada lá no fundo da tua alma. É uma coisa muito profunda. Então realmente não é simples, não é fácil. Mas não é que não é impossível. É claro que é possível. É um processo de limpeza constante diária. E aí, eram muitas crises de ansiedade. E eu tô muito reflexiva também, porque eu voltei ontem da Europa, né? Cheguei ontem de noite. E, tipo assim, a ficha tá caindo. Tipo, cara, eu estava na Europa, eu passei um mês na Europa e agora eu tô em casa. Amanhã tem o nosso evento online gratuito. Tem mais de 1.500 pessoas no grupo no WhatsApp. E amanhã vai ser uma bênção. E amanhã você vai saber de uma novidade muito poderosa que eu estou trabalhando. E vocês vão saber, vocês vão ter a oportunidade de estar junto comigo. Eu falei, cara, tipo assim, rompe. Rompe. Estou rompendo, estou avançando. Mas nada disso, gente, seria possível sem o Espírito Santo de Deus. Nada disso é com a força do meu braço, nada disso é por conta da minha capacidade, por conta do quanto a Milena é boa, por conta do quanto a Milena é isso, aquilo, aquilo outro. E eu falo isso com muita humildade, não é querendo me diminuir também, mas é entendendo o meu lugar. E dando graças a Deus, dando glória a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. Porque, literalmente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deus, ele precisa do nosso passo. Não tem como ele fazer algo se você não quer, se você não dá os teus passos, se você não se posiciona. Mas à medida que a gente dá o nosso primeiro passo, o Senhor, ele envia o favor dele de uma forma extraordinária. Extraordinária, extraordinária. Então, se você se sente hoje sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, perdida, sem completamente, sim, sem nenhuma direção,
Entenda bem o que eu tô te falando. Presta bastante atenção. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que mesmo assim, decida estar em movimento. Milena, mas eu não sei o que fazer. Faça alguma coisa, qualquer coisa. Entre em movimento. Milena, eu não consigo emprego, não consigo trabalhar, minha vida é uma escassez, minha vida é isso. Entra no primeiro emprego que você encontrar, que você tiver a oportunidade. Mas não fica parado. Vai lavar prato, vai ajudar as pessoas de graça, vai servir alguém. Entre em movimento. Milena, eu tenho uma palavra de que eu vou falar para muitas pessoas, mas hoje eu não sou ninguém, eu não confio em mim. Começa a falar para uma pessoa. Gente, quando eu estava no meu processo de transformação, eu criei um grupo e esse grupo ele ficou ativo por 2 anos. Isso é muito emocionante. Cadê a galera do grupo? Comenta aqui, eu sou dessa época. Ai. E aí, quando eu tava no meu processo de transformação, o Senhor, ele de uma maneira assim muito leve e sutil, ele falou pra eu ir compartilhando isso com outras pessoas. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer se eu não tô dando conta nem da minha vida? E aí eu criei um grupo e entrava nesse grupo pessoas que também estavam no processo de desenvolvimento e aí a gente se encontrava todos os sábados às 8, 9, 10 horas da manhã por aí. A gente ficava falando de Deus, ficava falando de processo, orávamos juntos. Nossa, teve muito choro, muitas comemorações. E aí, uma virada muito grande de chave que teve na minha vida foi quando eu fiz uma série nesse grupo sobre identidade e o Senhor ele foi trabalhando em mim enquanto eu servia, eu ensinava outras pessoas coisas que eu ainda estava aprendendo. Gente, foi sobrenatural. Assim, naquela época eu não conseguia enxergar o quanto que era sobrenatural e o quanto que era poderoso, porque as minhas dificuldades de julgamento, de autocrítica, de necessidade de perfeição me impedia de ver e de desfrutar. Então, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes Deus, ele já tá agindo na tua vida, ele já tá em movimento, ele já tá fazendo. Só que é tanta carga negativa dentro de você, é tanto pessimismo, é tanto medo, é tanto sentimento de incapacidade, você se diminui tanto que você não consegue ver o que Deus está fazendo. E é interessante que depois que passa, você consegue ver. A gente falou bastante isso no episódio lá da série Experiências com a Marina, né? Depois que passa, você consegue ver. Desculpa. E você consegue perceber, meu Deus, ele estava ali o tempo todo, mas eu não vi. Gente, isso é muito louco, é muito forte, é muito profundo, eu tô toda arrepiada. E aí, se me falassem 3 anos atrás, vou botar assim, 3 anos, eu ia ficar assim, tipo assim, ah, legal. E se me falassem 4 anos atrás, 5 anos atrás, que em 2024 eu ficaria um mês na Europa viajando, passeando, eu ia falar, você tá louco? Não tem como, é impossível. Olha pra mim. Então, às vezes, você tá nesse lugar onde você tem palavra, Deus te entregou alguma coisa, Deus te falou, olha, você vai ser isso, 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 e você olha pra você e você fala, não, não tem como, é impossível. Quando Deus ele te dá uma palavra, se você for olhar para todas as pessoas na Bíblia que elas receberam uma palavra, José é uma história extremamente que define isso. Ele recebeu uma palavra, como é que ele estava? Ele era só o menor dos irmãos. Foi vendido, passou por aquilo tudo. E a profecia se cumpriu. A palavra se cumpriu. Gente, não é sobre como você está hoje. É sobre quem você é. É sobre o processo de travessia, de revelação, de aceitação de quem você é. E tá tudo bem. Não se pegue no tempo. Não fica se pegando no tempo. Ai, mas como? Não queira fugir. Não que... Só mergulha. Só mergulha. Hoje, quando eu vejo alguma questão em mim
que eu preciso melhorar e mudar? São várias, eu não sou perfeita não, são várias. E quanto mais a gente entra em profundidade, mais a gente vê coisas que nós precisamos ser limpos. Lá no Instagram eu tenho compartilhado bastante com vocês sobre como Deus está me levando para uma profundidade de entendimento, de arrependimento, de quebrantamento. E aí o Senhor ele começou a me mostrar várias intenções sujas do meu coração. E aí se fosse antes, sem esse entendimento que eu estou ensinando para vocês, eu ia querer sair correndo, eu não ia querer olhar, eu ia reclamar. Nossa, mas eu achava que eu já tinha melhorado. Nossa, eu achava que eu já tinha avançado. Minha garganta tá meio ruim, desculpa, tô tossindo. Sabe, não cai nessa não é sobre isso. Quando Deus ele te mostra uma coisa que você precisa melhorar, que você precisa avançar, só mergulha. Porque quando a gente cai dentro desse papinho, a gente tá se colocando no centro mais uma vez. É o famoso aceita que dói menos. Tu é sujo já, cara. Tu já é podre. O sangue de Jesus te purifica. Então, sabe, eu me vejo assim, Naamã mergulhando naquele rio 7 vezes. É isso, vai, mergulha. Eu sei que isso aqui não vai fazer sentido pra muita gente. Mas eu oro pra que você entenda e compreenda o que eu tô te falando. Eu já tava conversando com uma amiga, mandei uma palavra pra uma amiga que eu tava ouvindo, eu falei, pelo amor de Deus, eu ouvi isso, mandei pra todo mundo, mandei pra minha mãe, mandei pra minha irmã, mandei pra minha amiga. E aí ela começou a ouvir, aí ela falou assim, ai, nossa, eu queria trocar de cérebro. Aí eu falei, não fala assim. Eu falei, amiga, não fala assim, não é sobre isso. Não foge, aceita, mergulha. Esse é o cérebro que tu tem, esse é o cérebro, essa é a alma que te foi construída durante a tua família, ok? Durante a tua história, a tua família tem históricos também, não precisa correr, só aceite, entendendo que o sangue de Jesus, dentro desse processo, irá te purificar. Não falei tudo pra ela, só falei, cara, não precisa fugir, só aceita. Mas dentro desse sentido, não precisa fugir. O sangue de Jesus, ele te limpa e te purifica. Você só precisa aceitar o processo. Talvez você ouvindo isso possa parecer um pouco... Ué, Milena, mas eu tenho que me aceitar com os meus defeitos e tudo mais? Mas isso não é passar a mão na minha cabeça? Não é. Sabe por quê? É o contrário. Presta bastante atenção. Porque quando você não aceita, você sai correndo e joga para debaixo do tapete. Quando você aceita, você é levado para um lugar de arrependimento. Quando você não aceita, você ignora, você segue em frente. E quando você menos percebe, pum, o problema ele volta. Agora, quando você olha para ele, quando você reconhece, e quando você é levado para um lugar de arrependimento, o teu comportamento ele começa a se transformar, ele começa a ser mudado. Só que por que você quer fugir? Para você não ter a convicção do quanto que isso é ruim, sujo e podre na tua vida. E o quanto que isso também te dói, te fere. É forte, né? É forte. Gente, na viagem, vou te contar aqui uma história minha para você entender. Eu gosto de contar exemplos porque vocês conseguem se ver nos exemplos. Milena, mas você é psicanalista, não pode falar de você. Não tô nem aí, eu falo, porque o exemplo ele cura as minhas feridas, eu sei que ela tem poder para curar. Eu não tô nem aí. Tô nem aí porque você vai pensar ou deixar de pensar de mim por conta de contar essa história. Somos seres humanos, todos nós estamos aprendendo. Na viagem, eu tava conversando com o Daniel, a gente tava conversando e aí de repente a gente começou a ter um leve desentendimento. Vários momentos da viagem eu não tava muito bem e nem ele. Bem assim, tipo, cansado, desanimado, sabe? E aí a gente teve um leve desentendimento. E aí a gente tava conversando e tudo mais. O Daniel tava tentando falar dele. E aí quando eu vi, eu estava falando de mim. E nós mulheres fazemos isso, né? O nosso marido, ele começa a falar sobre o que ele sente, ele começa a falar sobre os desafios dele. Aí a gente vai na expectativa, na tentativa de nos justificar. E a gente para de ouvir ele e começa a colocar fardo sobre ele. Oh, mas eu não faço isso por conta que você que faz isso. E aí o marido, ele tenta às vezes se expressar sobre os desafios dele, porque os homens, gente, os homens também sofrem.
Os homens, eles se fazem de forte. Eles têm essa couraça, essa armadura maior do que a gente, né? Mas não significa que eles não precisem de acolhimento, de ajuda. E aí o Daniel tava falando e eu não tava me sentindo compreendido, porque a mulher, ela precisa muito se sentir compreendida. E aí, a forma dele falar, eu não tava conseguindo me sentir compreendida. E eu tava me sentindo ignorada. Só que eu não tava percebendo também que eu estava o ignorando. É. Aí, o meu orgulho tava lutando contra mim, né? Eu estava lutando contra o meu orgulho e o meu orgulho lutando contra mim, pra eu não reconhecer. E aí teve uma hora que eu falei, não, você tem razão. É verdade. Aí ele achou que eu tava de deboche. Eu falei, não, meu bem, não tô de deboche, não. Eu tô falando sério, você tem razão, me desculpa. Aí ele ficou tipo assim. E eu lutando contra o meu ego. Gente, às vezes a gente pede as coisas pra Deus. Deus, ele não vai aparecer escancarado e te mostrar, olha, filho, é isso daqui. O Senhor, ele vai colocar situações pra você agir de forma diferente nessas situações. E aí eu engoli o meu ego, o meu orgulho de que eu queria ser compreensiva e eu admiti, realmente não tô acolhendo, não tô ouvindo meu esposo no momento que ele também tá precisando. Vários momentos ele esteve me acolhendo, ele esteve cuidando de mim. E olha só que egoísmo, que podre isso daqui também. Eu não tô curtindo muito mais aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, não, esse papo, né? Ah, é porque é a forma que fulano se sente amado. Só que, gente, às vezes o outro tá se doando pra caramba pra você e você não consegue reconhecer porque não é a tua linguagem do amor. É claro que isso é um consenso, um diálogo. Olha, eu me sinto feliz, eu me sinto amada assim, assim, assado. Mas não é um motivo pra você bater o pé e falar que fulano não gosta de você. Às vezes tu se sente amado de determinada forma porque a tua história te moldou para sentir daquela determinada maneira, de acordo com questões de feridas de lá de trás. E aí, por conta dessas feridas não estarem consertadas, aí tu não consegue se sentir amado daquele jeito. Sendo que é um vazio que ficou lá atrás e que tu exige do outro. Não é justo. Então, para mim, isso é egoísmo. Pronto, falei. E aí eu reconheci isso. Aí eu pedi desculpa para ele. E aí a gente tava conversando. E aí o Daniel tava falando sobre uma coisa que ele se incomoda que eu faça, ou melhor, que eu não faça. E aí eu tava assim, falando com Deus na minha mente enquanto estava ouvindo ele. Falei, Jesus, mas eu não consigo de jeito nenhum fazer isso. Eu juro que eu tento, eu juro que eu me esforço. E é uma coisa importante realmente. Mas Deus, eu não consigo fazer de jeito nenhum, Senhor. Me ajuda a lembrar. Por que que eu não consigo? E aí, sabe, olha só, gente, como é que isso é forte. E eu tava sentindo meu corpo todo reagindo, querendo sair correndo. E aí veio logo na minha cabeça. A minha cabeça, ela funciona assim, tudo, de análise ao mesmo tempo. Aí eu falando assim, Jesus, eu falo para as minhas mentoradas, eu falo lá no YouTube que não é para fugir, é para sentir, é para atravessar. Eu preciso atravessar isso daqui. E eu querendo chorar assim loucamente. Aí, aí eu falando, Jesus, me ajuda, pelo amor de Deus, ao mesmo tempo querendo fugir. Aí eu lembrei de uma história, de uma coisa muito forte. Foi muito forte pra mim, que despertou esse gatilho de eu não conseguir fazer determinadas coisas importantes pro nosso casamento, pra nossa família, pra nossa casa. E aí eu lembrei da história. Aí eu falei pro Daniel, eu lembrei. Aí ele me conta. Falei, não quero contar. Só queria chorar, 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 chorar. Na verdade, eu não queria contar porque eu ia chorar. E aí eu tava prendendo o choro. Aí na minha cabeça assim, a cura é pelo sentir, a cura é pelo sentir. Eu não quero sentir, não. Ai, por isso que eu falo pra vocês, eu falo do que eu vivo, eu não falo do que é teoriazinha de livro e ninguém aplica, eu falo de experiência prática, empírica. Por isso que dá tanto resultado, porque é a verdade. Vamos lá. E aí eu contei pro Daniel, eu chorava, igual criança, igual criança. Sabe quando você chora aquele choro do fundo da tua alma?
Gente, quantas coisas nós precisamos ainda nos limpar. Mas não é porque você ainda está se limpando que você precisa ficar se martirizando, ficar, ai, não vai dar certo. Por isso que eu falo, mergulha, aceita que dói menos. Porque quando você aceita, você passa, você sente. Isso não significa nada, não fala nada sobre a tua identidade. Fala sobre a tua história, fala sobre o que você viveu, fala sobre o que você sentiu, sobre o que passou. Mas não define quem você é. Nenhum ato teu define quem você é. Não define. É, é um processo de você entender, olhar, se arrepender, pedir perdão, entender que determinados comportamentos que sim são traumas, mas são traumas que geram em você, que geram de fato pecados. Como, por exemplo, nesse caso, o pecado que era o egoísmo. Eu estava sendo egoísta para com o Daniel por conta de um trauma do meu passado que me travou completamente em conseguir assumir algumas responsabilidades da nossa casa. Não deixa de ser um pecado, porque no fundo eu estava foi construída uma personalidade egoísta, arrogante, individualista em mim. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem moldando e moldando e moldando e moldando e moldando e moldando cada coisa em mim. Ai, se fosse antigamente, quando eu olhasse para essas coisas, já ia me dar crise de ansiedade. Por quê? Porque eu não queria aceitar. Eu não queria ver, eu não queria atravessar, eu não queria sentir, eu não queria. O que é a crise de ansiedade? São vários sentimentos, várias coisas guardadas dentro de você que quando acessa, dói muito. E você não sabe o que fazer, você não sabe como sentir. Você se sente extremamente sobrecarregado de tantas coisas que você carrega e o teu corpo ele entra em colapso porque você não quer ver ainda. Coragem para sentir. Coragem, muita coragem para sentir. Muita coragem para sentir. E soltar, e deixar sair, e chorar, e botar para fora, e ser limpo, e ser curado, e ser liberto. E viver mais leve, mais parecido com Cristo. E trazer para esse movimento arrependimento. Arrependimento. Arrependimento, porque, gente, o pecado não trata com terapia, não. Tem muitas questões de bloqueios, tem muitos traumas, como eu falei pra vocês. A gente cresce e são comportamentos que são pecado. Então, por exemplo, questões financeiras, de escassez. Tem gente, tem gente que não paga os outros. Isso não é direto pra ninguém, não, tá? Pelo amor de Deus. Mas tem gente que não consegue pagar os outros por conta de um espírito de miséria geracional, um espírito de miséria que não é tipo assim, sai em nome de Jesus e sai o espírito de miséria, mas é um negócio que está impregnado na tua alma. Tem gente, muita gente assim, isso é um espírito de miséria terrível, que acha que o outro deve para você. Que não aceita ver a prosperidade do outro porque acha que quem tem dinheiro te deve alguma coisa. Já viu gente assim? Que vai conversar com você e acha que você deve alguma coisa pra ele? Essa pessoa pede ajuda. Graças a Deus eu não conheço ninguém assim, mas lá no passado hoje, né? Mas lá no passado já vi meus pais contando. Nossa, isso era terrível. Eu ficava assim, meu Deus, mas não existe pecado diferente. É a mesma coisa que o meu orgulho. Meu nada, eu tô repreendido. O orgulho que eu tinha, que eu tô limpando cada vez mais, você também. Então existem pessoas assim que carregam tanto isso dentro de si que elas se convencem que não tem que pagar o outro porque o outro já tem. Essa pessoa nunca vai alcançar a prosperidade. Nunca. Nunca, 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 nunca. Porque ela não entende o que é prosperidade. A prosperidade está no servir. São tantas coisas que nós carregamos por conta de traumas, por conta de comportamentos, por conta de questões geracionais, como eu te falei lá no início do vídeo. Então, gente, é renúncia, é arrependimento e trabalhar comportamentalmente, renunciar pensamentos, ressignificar sentimentos
mudar a mentalidade. Não adianta só falar assim, sai em nome de Jesus. Não adianta, seria muito mais fácil. A gente pode falar sai em nome de Jesus, porque tem questões espirituais. Só que entenda, se eu falo sai em nome de Jesus, mas eu não trabalhar comportamentalmente, o espírito de miséria, o espírito de orgulho, essas questões geracionais que vêm de geração em geração, que vem impregnado no teu comportamento, lá na tua alma, que se enraizou, não muda. E mais uma vez, eu estou muito feliz com Jesus, porque o tanto que o sangue de Cristo tem me transformado, o sangue de Jesus não tá de brincadeira na minha vida não, viu? Não tá não. Ai, gente, e eu fico muito feliz porque tô toda arrepiada de novo. Não é mérito meu. Eu jamais conseguiria me tornar essa Milena sozinha, sem a ajuda do Espírito Santo. E eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E eu vou te falar um negócio. Essa boa obra não tá nem na metade, não. Ainda tem muita coisa para acontecer por aqui. Falar, eu não estou nem perto de estar completa ainda. Isso aqui é só o rascunho. Se isso daqui é um rascunho, meu bem, imagina o que mais Deus vai fazer na minha e na tua vida. Olha pra você aí e fala, isso aqui é só o rascunho. É só um rascunho. Ainda tem muita coisa para acontecer. E eu tô muito feliz com Jesus porque a palavra diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Gente, eu levo esse versículo muito a sério. Todas as vezes que eu vejo na minha vida coisas que não são novas, não é novo de Deus, eu não aceito. Porque a palavra diz que tudo se fez novo. Então, Jesus, tudo se fez novo na minha vida emocional, na minha vida conjugal, na minha vida ministerial, na minha vida financeira, na minha vida profissional. E aí eu vou limpando as coisas velhas. Jesus diz que... Como é que é aquele versículo? Não é possível colocar vinho novo em odres velhos. Preciso mudar o odre precisa ser novo. Então eu vou te perguntar, o que precisa ter de novo na tua vida? O que você ainda tolera na tua vida? O que você precisa se arrepender hoje? Começa a fazer uma varredura aí na tua vida. Olha pra dentro de você. O que eu preciso me arrepender? O que eu preciso colocar diante de Deus, diante da cruz, para que o Senhor possa começar a me renovar? Para que eu possa começar a viver um novo de Deus. Não peça para o Senhor te livrar das coisas. Deus não vai te livrar. Ele vai te sustentar para atravessar. Sabe por que tu quer que Deus te livre? Porque tu é muito materialista ainda. A gente é muito materialista, cara. Deus que me perdoe. É sobre atravessar, gente. É sobre travessias. Tudo que acontece na tua vida tá no controle de Deus. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Se você ainda bate o pé sobre as coisas que acontecem na tua vida, é porque você ainda não aceita o controle de Deus sobre ela. Independente de ser coisas boas ou ruins, Deus é soberano. A gente acha que Deus está no controle só quando as coisas estão fluindo bem. Mas Deus está no controle quando as coisas estão indo mal também. Na viagem, meu pai, ele se acidentou. E eu compartilhei um pouco isso com vocês nos stories. E... Desculpa. E aí eu fiquei meio assim. No dia anterior eu tava sentindo assim algo pesado no meu espírito em relação ao meu pai. Eu liguei pra ele, conversei com ele, fiquei jogando conversa fora. Se fosse antes eu não ia dar conta de fazer isso não. Porque eu era distante do meu pai. Emocionalmente distante, eu botava desculpa assim. Ah, se o meu pai... Ah, ele... Como é que eu falava? Ele plantou isso. Agora eu também não tenho vontade de estar perto. Eu falava isso dos meus pais. Tu vê Jesus falando isso? Tu vê? Será que Jesus faria isso? Falaria isso? Não falaria, né? Olha o orgulho. Não é porque o outro errou que eu preciso ser igual a ele. Nem sobre errar e acertar, eu não preciso ficar me prendendo a isso. Quem sou eu para falar do erro ou de acerto de alguém? E aí, eu liguei pro meu pai, tava contando para ele das viagens.
Antes me doía muito porque eu queria que meu pai vibrasse e comemorasse junto comigo. E aí ele demonstrava, o comportamento dele era assim meio que indiferente, e é um pouco até hoje. Mas eu queria que meu pai ele se expressasse do jeito que eu me sentiria amada. Mas ele está se expressando do jeito que ele consegue se expressar. Olha o egoísmo. Gente, é muito forte. É muito forte essas questões. Deus, escuta o que eu tô te falando. Ele tá o tempo todo te dando oportunidades de se transformar. Só que você ainda insiste em usar o odre velho. Começa a caminhar para trazer odres novos. E desfrutar de um vinho posto em um odre novo. E aí, o meu pai, ele se acidentou. E assim, eu tive a sensação naquele dia, eu falei, cara, eu acho que meu pai vai acontecer alguma coisa com ele. Deus que me livre, eu acho que ele não vai ficar mais com a gente. Minha cabeça, vindo assim na minha cabeça. Eu pensando assim, meu Deus, mas logo aqui quando eu tô longe. E aí minha cabeça pensando assim, nossa, meu pai, por que ele sempre apronta? Tem que, olha só. Veio pensamentos assim, nossa, ele quer estragar a viagem, por que ele não fica quietinho no lugar dele, sempre dá trabalho? E aí, na mesma hora, na minha cabeça, elas são duas Milenas, a Milena da dor e a Milena da solução, argumentando. Aí na mesma hora veio assim, Milena, isso não é sobre você, isso é sobre ele. Tu quer exigir o jeito que ele se comporte? Tu virou a mãe dele agora? O teu dever é cuidar e honrar, independente do que ele faz ou deixa de fazer. Não é para estragar a tua viagem, né? Não tem nada a ver com isso. Para de ficar se colocando no centro. Não, que morreu o quê? O menino lá na semana passada falou que o Senhor estava arriscando a palavra luto da tua família. Confia em Deus. A situação ruim vem, mas Deus continua sendo Deus. Gente, são nas adversidades que a gente consegue provar nossa fé. É muito fácil você ter fé quando tá tudo certo. Quando as coisas estão indo mal, aí que a gente precisa ter fé. É muito forte. Mas como eu estava te dizendo no primeiro do vídeo, nada disso seria possível para Milena de 4 anos atrás, porque Milena de 4 anos atrás ela estava sendo construída e foi difícil aceitar mergulhar nessa transformação. Mas eu quero te fazer esse convite hoje. Mergulhe na tua transformação. Mergulha na tua transformação. Mergulha com muita força e vontade, sabe? Sem querer acelerar o processo para ontem. Isso não significa que ele não possa ser acelerado. Mas tem aquela sede de, eu quero passar logo por isso. Calma, fica tranquila. Eu posso fazer aqui uma lista de coisas que eu tô trabalhando dentro de mim. Uma lista, uma lista, uma lista. Orgulho ainda, egoísmo, dificuldade de planejamento, colocar as questões do trabalho na frente, às vezes, da minha casa. Dificuldade de fazer amizade. Ainda tem dificuldade de fazer amizade. Se deixar, eu fico aqui sozinha, eu e eu. Ai, ai. Dificuldade ainda de sair da zona de conforto em níveis maiores. Estabelecer mais velocidade em projetos. Queria mudar tudo isso para ontem, mas eu entendo que eu tô num processo. Minha unha do pé quebrou. Tem mania, troço nojento, de ficar cutucando a unha da mão, e quando eu não cutuco da mão, eu cutuco a do pé. Tô aqui com o pé em cima da cadeira, cutucando a unha. Oh, meu Deus, falta de... Isso é outra coisa, eu tô tratando meus modos, minha postura, meu tom de voz. Sem perder minha essência, obviamente. Então tem uma porção de coisas que eu tô trabalhando aqui também. Mas não é que tem um monte de coisa pra trabalhar que significa que eu sou ruim, que eu sou péssima, que eu sou inferior, que fulano é melhor ou pior. Nada, sai dessa dualidade. Mergulha no processo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra exaltar o nome do Senhor. Gente, o inimigo tá furioso. Eu vi que eu tava orando e parou. Eu tava com ele fechado, né? Aí parou a gravação bem na oração. Mas eu vou colocar aqui o finalzinho da oração, tá? Acabou o armazenamento, vou continuar orando por você. Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam ter cada vez mais essa revelação
Jesus, Espírito Santo de Deus, eu oro pela revelação, Pai, do quanto que o Senhor está se mostrando no processo deles, mas eles ainda não conseguem ver. Jesus, traga desfrute nesse processo. Espírito Santo de Deus, convença-os agora, Pai, no novo nível do pecado, da justiça e do juízo. Santo Espírito de Deus, coloca agora os teus anjos, Pai, tocando na mente, no coração e no mais profundo da alma. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, a unção que quebra todo jugo, que desfaz todo laço. Senhor, eu declaro fluidez na transformação do comportamento. Senhor, que haja arrependimento profundo, porque quando nós nos arrependemos, o Senhor vem e cuida do processo numa outra medida. Santo Espírito de Deus, que eles possam ter, Senhor, revelação da Tua santidade, da Tua magnitude, do Teu poder, do quanto o Senhor merece louvor, glória e exaltação. Senhor Jesus, não é sobre nós, mas é sobre o que o Senhor faz através de nós. Senhor, eu sou somente um vaso. E eu te peço, Pai, derrame um pouco, Senhor, do vaso que o Senhor humildemente tem derramado, do óleo que o Senhor humildemente, com muito amor e graça, tem derramado sobre a minha vida. Derrame, Senhor, pela vida dos teus filhos. Que assim, Jesus, como eu passei por esse processo, essa minha história, Senhor, possa estar trazendo um encorajamento, luz, ânimo, energia para os próximos passos, porque Deus, não é fácil romper questões geracionais da nossa família, mas o sangue de Jesus é aquele que nos limpa e nos purifica de todo mal, de todo pecado, de toda dor. Santo, 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 Orabaxoria, Yorebaçoria, Larabaçoria, Caradaralabaxo. Yaralabaçoria, Yuricai, Yarabaçoria, Yorebaxoria, Descerecara, Larabaxo. Riabaradalaxoria, Aralaço, Yaradalabaçoria, Arabaxoria, Narala. Santo Espírito de Deus, invada, Jesus, a casa dos teus filhos com a tua doce e graciosa presença e bondade, poder e amor. Ora baixuria, yurika, daralaraba, suria, yuribara, daralaraba, shurbiai. Espírito Santo de Deus, pega na curva aqueles que ainda não conseguem te sentir fortemente. Eu declaro agora as cadeias sendo quebradas para aqueles que ainda não conseguem orar em línguas, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito maligno que impede deles receberem a tua palavra como uma semente poderosa, eu declaro amarrados agora em nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus ânimo, coragem e energia. Eu tô percebendo agora que eu tô gravando sem o microfone, mas tudo bem. Eu declaro ânimo, coragem e energia para conseguir passar pelos seus desafios, para conseguir, Jesus, passar pelas dores da vida. Santo Espírito de Deus, o Senhor é aquele que acelera resultados, o Senhor é aquele que acelera processos. O Senhor é aquele que nos sonda, que nos ouve. O Senhor é aquele que nos capacita. Senhor, nos ajude a somente aceitar aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Nós não precisamos fazer força, nós só precisamos não atrapalhar. Canta, Yuriba, Surya, Yurikara, Baradarala, Shuriara, Labasuriara, Bashuriara. Deus, obrigado, Senhor, pelas cadeias que os teus filhos estão rompendo. Obrigado, Jesus, porque a família deles serão alcançadas pela vida deles. Jesus, levante o teu remanescente, aquele que não irá, Pai, te negar nos últimos dias, mas aquele remanescente fiel que irá te ouvir, que irá pregar com verdade, em nome do Senhor Jesus. Quebrando os nossos corações, Pai,
nos convence do nosso pecado, nos purifica para podermos te sentir mais. Ó Santo, 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 Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por um novo nível de graça, por um novo nível de revelação, por um novo nível de unção. Obrigada, Jesus, por um novo nível de harmonia na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, no nosso casamento. Senhor, nós te agradecemos porque temos certeza de que já é. Já é. Gente, esse vídeo aqui foi uma bagunça. Ai, mas eu sou doida assim, vocês sabem, né? Desculpa o áudio ruim aqui no final. Acabou a memória, eu esqueci de colocar aqui, conectar o microfone de novo, que não tá conectado no celular, tá conectado no computador. Vivendo e aprendendo. Tô muito feliz. Se você assistir até o final e receber essa oração, comenta aqui, Milena, eu estive até o final. Curte, compartilha, manda pra quem precisa ouvir essa doideira aqui, misturada com ensinamentos e histórias e aprendizados, mas tudo para exaltar o nome de Jesus. Deus é bom. Deus é muito bom. Um beijo, gente. Se você não tá inscrito, se inscreve aqui. Vamos bater 10k? Será que a gente bate 10k em setembro? Vambora, manda pra todo mundo pra se inscrever aqui no canal. Vamos bater 10k. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo.